Boa tarde. Então, minha palestra hoje vai ser a respeito mesmo de história, né? Então, a gente sabemos aí, igual que eu comecei na história, né? A gente sabe que como a Arca de Noé era, era lá naquele outro mundo, no lado de lá, e, e é uma distância muito longe para poder o, o, a pomba, né, que Noé soltou na arca para poder, se ele achasse um, a terra, assim, a pomba poderia dar um sinal de terra, né, para levar um gás. Mas a pomba não ia vir numa distância de lá, do, do outro, do outro país, muito longe, para poder vir aqui no nosso país, o que é no América, né, o país do Brasil, né, principalmente, você pôr, né. Então, nesse lance aí que a gente estava discutindo a respeito de que aqui os indígenas são do primeiro mundo, né? Do primeiro mundo que teve, né? E nós somos considerados do segundo mundo, né? Da Arca de Noé, né? Nós somos geração da Arca de Noé. Então, a gente tem a raiz de todo o país, né? Que nós somos misturados, então nós temos a raiz de todo o país. Então, como os indígenas não tinha como ele vir da redor da África Noé para cá, então a gente considera eles como viventes do primeiro, né? Do primeiro mundo, e nós somos do segundo mundo, né? E então é por isso que a gente a história é um pouco me confuso eu um pouco, né? Que eu não sei dizer que direito, né? Porque já tem muito milhares de anos. Então, se nós pôr na cabeça bem, os indígenas é do primeiro mundo, né? E a gente vê que eles são tudo numa cor só, né? Aquela cor morena, como eu falei, né? Então quando eles descobriram o Brasil aqui, praticamente não existia casa, né, nada, né? Existia a cabana dos índios, né? Porque eles não tinham a cabeça praticamente de construir casa igual nós fazemos, né? Então eles eram acostumados a viver no mato, né? E então ali no mato ali eles vivem, né? E já tem a cabana, então os indígenas agora já uniu em nós, né? Então os índios aí quase não tem aqueles índios brabo de antigamente, como a gente via que ele não gostava do homo branco, né? O homo branco, eles consideravam que não gostava mesmo, porque o homo branco veio para tomar a terra deles, e como está tomando, e eles estão recolhidos em poucos espaços no planeta Terra, né? E eles não vão se, nunca se querer morar junto com a gente. Então são poucos né, que vai morar assim como a gente. Então é um pessoal são acostumados no mato, né? E, e então a gente observa aí que, que eles agora que estão assim passando a comer nossa alimentação, que antigamente eles não comiam a nossa alimentação, que a alimentação deles era mesmo a caça, né? Esses trens sim. Então a gente pode observar que, que eles descobriram o Brasil aqui, então, mas já tinha caça que os índios alimentavam. Eu não sei se tinha boi, porco, esses trem que a gente se alimenta, né? Mas os animais, esses trem já existia no mundo, né? E então a gente acredita que os indígenas, né?
eles não plantavam, né, nada disso aí, porque não tinha a semente suficiente, que se eles eram do primeiro mundo, aquela semente que tinha, né, foi destruído, né, foi destruído na água, né, igual que a história é contada aí, né? Então aí a gente observa aí que não teve tempo de Jesus andar até que no nosso Brasil, né? Aqui na nossa América, né? Que a América faz incluindo os países nosso vizinho aqui que não era descoberto, né? E então se se o Jesus não teve tempo de visitar todo mundo, porque ele foi morto novo, né? E então Noé, pelo que fala aí, o Noé, ele viveu 930 anos, parece, né? Mas Noé não teve, assim, essa capacidade de andar pelo o mundo também, porque ele tinha que considerar mais o povo dele lá naquela região, né? Como quer dizer que Deus falava com Noé, a gente acredita pelo a história, pelos filmes que fala, então que Deus falava praticamente com Noé, né? Mas que poderia, Deus não falou que tinha o nosso Brasil, outra terra do lado de cá do mar, né? Porque não teve assim aquele tempo, talvez, de falar com Noé, né? Praticamente. Quer dizer que Deus falava alguma coisa, né? Assim, quando a gente disse que falava com Noé, ele falava alguma coisa, mas não são todas a coisa, né? É igual que Jesus escreveu pouca palavra, então o homem que fez a Bíblia, né? Fez aquelas todas as palavras, e sendo que a Bíblia conta mais a história do lado de lá, né? Belém, Israel, aquele lado de lá, aonde andava Jesus, né? E era um povo mais achegado a essa história, né? Quer dizer que o nosso Brasil mesmo, as histórias do nosso Brasil são poucas, as histórias aqui no nosso Brasil, a respeito da Bíblia, né? O Brasil nós fala, mas não é a respeito da Bíblia, do andado do Jesus lá naqueles outros países, né? Porque Jesus também viveu o tempo só nas orações no monte, né? Na correria, né? Escondendo aqui para não ser morto desde criança. Então Jesus não teve tempo de saber que tem aqui o nosso Brasil, né? O considerado a encrenca mesmo do mundial, que é o Brasil, né? Que o Brasil tem muito as madeiras e esses trens, então a cegueira do pessoal de fora era mesmo no Brasil por causa das madeiradas, porque aqui no Brasil tinha muitas frutas, muita, né, coisa que interessava a eles, né? Então, então a história é essa, né? O que nós temos que ver que a história é essa. E o Brasil já, já teve aqui vários nomes, né? E para chegar no Brasil, né? Já formaram muitos nomes aí, não sei quantos, mas foram muitos nomes para chegar a, a ser o Brasil, para nós ter a nossa bandeira brasileira, né? E então e a história que a gente vê é essa, né? A história nossa é mais ou menos baseada nessa, né? E depois a gente fala mais um pouco a respeito dessa história. Boa tarde.